Olá, amantes da justiça divina, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A gente quer ter uma fé inabalável, a gente quer decidir as coisas, a gente quer resolver, a gente, quando tem uma necessidade, quer suprir, quer conseguir, quer conquistar, quer realizar, né? E muitas vezes depende da fé, né? E aí tem aquela passagem que Cristo fala que se tiver fé e disser a uma montanha, levanta-se daí e atira no mar, ela se lançará, né? Se tudo que pedir com fé acontecerá. E a gente queria ter essa fé inabalável que Cristo tinha, que realizava milagres. A gente quer essa fé porque sabe que ela vai nos ajudar e nos deixar mais confortável diante das dificuldades, das necessidades. Se a gente tiver fé, a gente não sofre muito diante das dificuldades no caminho, porque a gente sabe que mais na frente a gente vai conseguir ter o conforto, a paz, né? Quem tem fé tem mais esperança e ultrapassa melhor, né, sobre as dificuldades. Só que a gente quer uma fé genuína. Cristo tinha aquela fé genuína porque ele tinha ali uma intimidade com Deus. A todo momento ele estava envolvido com as coisas de Deus, porque ele já tinha vindo de lá, porque ele estava sempre junto do Pai, porque ele estava sempre orando, sempre se retirando e dedicando tempo apenas para Deus, para a vontade de Deus. Ele veio para fazer a vontade de Deus. Então ele a todo momento estava ali orando, jejuando, buscando, e aí ele, mesmo sendo humano, porque ele veio se tornar humano, ele conseguia receber de Deus os milagres, e os milagres eram realizados pelo Pai, né? A pedido, aquilo que Cristo tinha vontade que fizesse ali, ele pedia ao Pai e o Pai fazia. Por quê? Porque ele estava orando, estava sempre dedicado às coisas de Deus. A gente tem os apegos das coisas do mundo, a gente tem uma casa, a gente tem um trabalho, a gente tem família. Então o tempo da gente não é 100% para cuidar das coisas de Deus. Então a gente não precisa querer ter essa fé inabalável, basta apenas ter fé. E Cristo, ele ficava feliz quando encontrava alguém que tinha fé, né? Como aquela mulher que foi e tocou na roupa dele, falou: se apenas tocar na sua roupa eu serei curada dessa doença. E ele viu que alguém me tocou, né, no meio da multidão. Então ele sabia que estava encontrando ali mais fé do que mesmo naqueles que era filho da promessa lá de Abraão. Então ele diz: muitos desses filhos perderão o seu lugar na vida, né? Esses que são descendentes de Abraão, e muitos dos que são estrangeiros, que poderia ser estrangeiro, pela fé eles vão adquirir a vida que esse Deus Pai quer dar, né? Que ele veio dar para todos os humanos, dar oportunidade para todos. Então é bom ter fé. É bom ter fé porque você tendo fé, você tem mais, você sobressai, né? Você tem mais milagres realizados no dia a dia na sua vida, né? Deus ajuda você a atravessar os desertos, né? Você atravessa o deserto com mais segurança, né, na companhia. Se você está tendo fé, você está mais presente. Você tem Deus, está mais na presença de Deus e tem mais a companhia dele, tem a segurança que vem dele. Quem tem mais fé realiza mais milagres. Deus realiza mais milagres na vida de quem tem mais fé. Mas os milagres a gente quer ver, muitas pessoas querem os milagres, talvez para quê? Depende, se o milagre é para fazer um espetáculo, se é para você comprovar para você mesmo que você está com Deus. A palavra de Deus diz que a fé é necessária, né? A fé que atrai o milagre. A fé é necessária, mas a palavra de Deus, lá com Paulo, fala que ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar a montanha de lugar, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Se eu não tivesse amor, né?
eu nada seria. Então tem que ter o amor. O amor, a piedade é um dos sentimentos que Deus mais quer encontrar no homem, no ser humano, porque Deus fez nós a sua imagem e semelhança. E Ele é amor. Então Ele quer que os humanos sejam parecidos com Ele nesse aspecto, né? Do amor, da piedade, de querer ali ver o outro bem, de querer ver a harmonia da criação de Deus, de querer ver tudo funcionando muito bem. E o amor é um dos sentimentos, é uma das coisas que Deus criou, das características que Deus criou do ser humano, que Ele quer que a gente porte, né? A todo momento, que a gente porte para sempre. Então, a fé, Ele quer também, mas muitas vezes a gente quer ter a fé, e quer ter a fé para realizar um milagre, para pedir um milagre, para alguma coisa assim. E muitas vezes os milagres, eles têm os graus da necessidade, né? Tem milagre que não precisa tá buscando a força de Deus para realizar, a gente mesmo que tem que se esforçar e fazer, porque muitas vezes é um pequeno. Então a gente quer um milagre, mas para quê? É para fazer aquilo que a gente não consegue de jeito nenhum, é para curar uma doença, é para realizar algo que é gigantesco, que só Deus pode fazer. Então a gente não tem que estar a todo momento em perseguição, querendo realizar um milagre, querendo que as coisas aconteçam com facilidade na nossa vida, sem a gente ter que se esforçar e fazer a parte da gente. A gente tem que fazer muitas coisas com a nossa própria força e energia que Deus criou, né? Se locomovendo, saindo de um lugar para o outro. Muitas vezes Deus dá força e entendimento e capacita para a gente fazer muitas coisas. Então a gente tem que ter fé na ação humana, porque Deus deixou o humano com energia, com capacidade de trabalho, de realizar um trabalho, porque Ele sabe que o ser humano pode realizar muitos trabalhos. Então Ele não tem que deixar tudo para Deus fazer, não. Ele que tem que fazer, Ele que tem que correr atrás. Ele não tem que tudo que Ele vai realizar, Ele buscar a ajuda de Deus para fazer um milagre, não. Ele pode fazer muitos milagres, não, mas Ele pode fazer muitos trabalhos, Ele pode realizar muitas coisas, porque Deus fez o ser humano para isso, para realizar muitas coisas, para trabalhar. Deus fez um dia de cada vez para o ser humano se alimentar, para o ser humano viver, e amanhã Ele correr atrás de novo, né, das necessidades, de suprir as necessidades do dia de amanhã. Então é um dia de cada vez. Na oração que Cristo deixou para os discípulos, Ele falou: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, o pão de cada dia tem ali tem o suprimento das necessidades daquele dia. É um dia de cada vez. E muitas vezes tem pessoas querendo buscar um milagre, que é um milagre que vai garantir, que vai dar segurança de que ele não vai precisar mais se esforçar para daqui um mês, para daqui um ano, para daqui uma semana. E a gente não deve buscar isso. A gente não tem que... Cristo fala, né? Não se preocupeis com o dia de amanhã. Se a pessoa já tem tudo, já tem a garantia de todas as coisas, a tendência do ser humano a tendência ao erro, ao engano, ao pecado, o ser humano ele vai tender a querer cruzar os braços, a querer ficar preguiçoso, porque ele já tem a garantia de que vai viver, então ele quer descansar, ele quer parar, e ele não vai realizar trabalhos. E Deus quer que o ser humano realize trabalhos, Ele quer que ele esteja junto de Deus ali, confiando, e todo dia deposita a sua confiança em Deus, esteja junto de Deus. Deus quer conviver, Deus quer interagir, Deus quer realizar a providência na vida das pessoas, né, e suprir aquela necessidade de cada dia. Então, Deus não quer que as pessoas tenham uma outra segurança fora de Deus, a ponto delas esquecer e não buscar mais a Deus, delas ficar um dia, uma semana sem buscar a Deus, sem falar com Deus, sem orar. E aí, se ele tem toda a segurança, se ele tem a garantia de ficar muitos dias sem precisar falar com Deus, muitos deles se afastam e acabam ficando
né, fora da presença de Deus, e as pessoas estando fora da presença de Deus estarão suscetíveis a ser enganadas, a ser conquistadas pelo inimigo de Deus. É por isso que Deus não quer que as pessoas tenham uma vida afastada dele. E aí, muitas vezes o motivo que as pessoas se afastam de Deus é porque elas já têm tudo seguro, elas têm riqueza, elas têm garantia de um conforto. E aí, muitas vezes, elas nem se lembram de que elas têm que estar ali a todo momento andando junto com o Criador. Porque muitas pessoas só buscam falar com Deus, só buscam orar, porque está tendo uma necessidade ali, quer que Deus as alimente. E Deus quer que as pessoas estejam junto dele. Para isso mesmo, para Deus alimentar a cada dia com sua palavra, com o pão nosso que ele quer dar a cada dia para os seres humanos. Amém? Então, a gente às vezes quer um milagre, para isso, muitas vezes o milagre é para se afastar de Deus, para depois fazer grandes coisas, e essa coisa dá uma segurança ali, um conforto, e esse conforto deixa ele tão seguro a ponto dele nem mesmo procurar mais a Deus. Ele já teve aquilo que ele queria, que vai valer ali por um ano, por 6 meses, por muito tempo, e ele esquece de Deus. E aí é por isso que ele não realiza esse milagre. O milagre tem que ter uma necessidade. Os milagres que têm que ser realizados são aqueles que vai suprir uma necessidade, que vai livrar a pessoa de uma escravidão, de uma doença, que vai livrar a pessoa de um grande mal, que vai ajudar alguém, que vai ajudar um grupo de pessoas, que vai realizar algo que é realmente uma necessidade. Os milagres não são feitos para mostrar o poder de Deus através de um espetáculo, mas para suprir uma necessidade, né? Os milagres, a maioria deles é uma necessidade. E fora esses milagres que a gente vê, que são visíveis, tem muitos milagres acontecendo a cada dia em nossa vida, e a gente deveria, quando orar para Deus, falar obrigado pelos milagres que acontecem a cada dia, que a gente nem percebe, né, no dia a dia. Então, os milagres estão acontecendo a todo momento. O milagre não é só aquele de andar nas águas. Cristo precisou sair do meio da multidão, e os discípulos foram na frente de barco, entraram no barco. A multidão não viu Cristo entrar no barco, mas ele foi depois e encontrou os discípulos lá na frente. Ele foi andando sobre as águas. Então o milagre ele não se mostrou para a multidão andando nas águas. Só quem viu foi os discípulos. Então ele não fez isso para fazer um espetáculo, mas ele precisava pregar em outro lugar, e ele deixou ali a multidão e saiu para encontrar os discípulos já na frente, que já tinha ido. Então não foi para fazer um espetáculo, esse milagre de andar sobre as águas. Mas um milagre, ele é necessário quando ele leva uma cura, como foi o milagre de salvação da mulher adúltera, né? Porque ela ia ser apedrejada segundo a lei, e ali era justo, porque era de acordo com a lei daquela época, a mulher ia ser apedrejada, e Cristo falou: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E ali foi um milagre. Então foi um milagre necessário, e a partir dali, aí Cristo fala: não faça mais, não continue a fazer o que te levou a esse julgamento, para que não te ocorra novamente esse julgamento. Você está livre, você não está mais condenado a partir de aqui, mas não provoque mais esse julgamento sobre você. Então, os milagres, eles suprem a necessidade. Como aquele que existia aquele homem que precisava ser curado de uma enfermidade, que ficava próximo àquele tanque na entrada daquele prédio, que se agitava as águas e as pessoas pulavam dentro do tanque quando as águas se agitavam para ser curados, né? Era o entendimento daquelas pessoas que ficavam ali em volta daquele tanque, né? As pessoas que precisavam ser curadas. E Cristo ia passando e viu de longe um homem e falou: quer ficar curado? E curou, né, esse doente. Então ele não precisou entrar no tanque. Então é um milagre que foi necessário. Cristo teve pena dele, porque os outros conseguiam pular
com mais facilidade, e ele já havia muito tempo que estava ali esperando. E quando as águas se agitavam, que as outras pessoas pulavam dentro das águas para ser curada, ele não conseguia, né? Então ele passou muito tempo ali aguardando, e ele foi curado de uma forma bem especial, né? Depois, pelo próprio Criador, pelo próprio milagre vindo do Criador. Mas ele foi curado pela fé, porque ele tinha fé. Ele tinha fé naquelas águas ali, mas ele teve fé também que aquele homem que ia passando poderia curar ele. Ele teve fé, ele esperou um tempão lá. Ele não ficou em casa, ele foi para próximo do tanque, ficou ali aguardando. Então toda fé sem obra é morta, toda fé sem um deslocamento, toda fé sem um trabalho. A gente tem fé que a gente vai conseguir o alimento, e para isso a nossa fé deve nos levar a se mover e realizar um trabalho em busca desse alimento. Então a fé a fé que Deus quer é aquela que vai nos fazer se movimentar e correr atrás de realizar aquilo que a gente quer. E não é aquela que a gente tem que realizar um espetáculo e fazer as coisas com facilidade, como se fosse magia. Porque Deus já deu a energia, a força para que a gente realizasse com o trabalho, com a energia, com a sabedoria, com a capacidade que ele criou o ser humano, né? Ele já colocou no ser humano a capacidade de realizar trabalhos, e é isso que ele quer. Amém? Além da fé, o trabalho. O trabalho é o que faz a obra, e a obra é o que indica que a gente tem fé. E a fé é o que Deus espera de nós. Amém? A verdadeira fé.